Web TV Marte, de Tietê para o mundo. É papo reto! Olá, meus amigos internautas, tudo bem com vocês aí do outro ladinho da tela? Sextou e cá aqui estou mais um dia, hein? Gente do céu, o circo está pegando fogo? Não saia daí não, porque o nosso programa Papo Reto sexta-feira, hoje, dia 27 de março, só está começando. Muito bem, cá estamos mais um dia da semana. E aí, meus amiguinhos internautas, como vocês estão aí do outro ladinho da tela? Sextou, hein? Chegou a hora daquele happy hour. E aí, já encomendou lá os salgadinhos lá do Gordão? É, gente, deixa aí na tela aí mais uma vez, vai, o salgadinho do Jefferson. É, Jefferson, sucesso aí, hein? É, meus amigos, e ó, antes da gente entrar mais uma vez na matéria aí do dia aí, quero reforçar aqui o convite aqui para vocês aqui de Tietê, Jumirim e toda a região para ir prestigiar a encenação da Paixão de Cristo que vai acontecer em Jumirim no dia 3, lá no campo municipal lá, um teatro a céu aberto, e no dia 5, domingão de Páscoa, aqui na cidade de Tietê, lá na FAIT, né? Lá no recinto da FAIT. Aqui em Tietê, quem for assistir e puder levar, leve ali 1 quilo de alimento ali não perecível ali, para ajudar o Fundo Social aqui de Tietê. Bom, mas sem enrolações, agora o chicote estrala, porque aqui a notícia não para. Ô, meu povo, olha só, hein? Mais uma vez o Brasilzão sendo notícia fora aí. Edson, você está falando da seleção? Não, gente, não me lembre da seleção. Deste jeito que ela está jogando, nós não vamos ter mais o Hexa. Não, mas é uma notícia que saiu. Nenhum dos jornais da França, o Brasil foi notícia lá fora. E olha que não foi nossa seleção. Roda aí o Ivan Kleber, a notícia que ele postou no blog dele. O escândalo envolvendo Lulinha e o INSS repercutem internacionalmente. O jornal francês Le Monde publicou uma matéria nesta quarta-feira, dia 25, sobre o assunto. A matéria diz que, segundo o depoimento à Polícia Federal de um funcionário do empresário Antônio Carlos Antunes, Lulinha teria recebido parte dos desvios através de uma empresa que pertence a um amigo. No dia 11 de março deste ano, de 2026, o jornal El País, da Espanha, também havia repercutido o assunto, dizendo que Lulinha é o tendão de Aquiles de Lula. O trecho desta matéria do Le Monde, os senhores encontram aqui na descrição deste vídeo. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é quinta-feira, dia 26 de março de 2026. A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. E se o Brasil é notícia lá fora, não do jeito que a gente gostaria que fosse, né? Que, assim, a seleção perdeu é uma coisa. Agora, a gente vê que o mundo lá fora está olhando para o nosso país já além do futebol, e sim na parte política, com esses escândalos de corrupção, e assim, vertendo, né? Jorrando cana fora. Isso já deixa eu, assim, como brasileiro, envergonhado. Mas, se o Brasil é notícia lá fora, aqui dentro, meu amigo, aqui dentro também. Estrala o chicote aí. Olha só, depois destas gafes cometidas, ou palavras sinceras que rolou já durante alguns discursos aí do presidente Lula, roda aí. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. A mulher,
ela não teve a participação ativa durante muito tempo, fica mais difícil você encontrar mulher para determinados cargos e fica mais difícil você encontrar negro para determinados cargos. Não é que não tenha, é que a oferta ela é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiveram uma participação política histórica mais contundente. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Eu, particularmente, não sei se isso foi mais uma gafe que ele cometeu nesse próximo vídeo que nós vamos ver agora, ou ele mandou algum recado, né, para alguém, porque essa gafe dele, ele cometeu no discurso que ele fez quando ele assinou a lei que endurece as penas para as facções aqui do nosso país. Roda o vídeo aí. Nos ajudaram a dar mais um passo importante para que o Brasil seja um dos países mais respeitados do mundo no crime organizado. Parabéns e muito obrigado. Bem, gente, só reforçando aí que essa lei que endurece, né, essas normas, essas regras para punição de facção não tem nada a ver, nada a ver com o Escudo das Américas, porque o Escudo das Américas, eles querem fazer das facções grupos terroristas, tá bom? Então essa lei não tem nada a ver com o Escudo das Américas, apenas eles estão endurecendo, né, um pouquinho só, que poderia ser um pouquinho mais rigorosa. Na minha opinião, poderia pegar mais pesado com o pessoal, mas eles estão endurecendo só um pouquinho só as leis para quem faz parte de facção. Tá bom? Vamos adiante. E devido a esta gafe ou recado que o presidente Lula soltou, né, nessa cerimônia, o deputado Sócrates Cavalcante, líder do PL na Câmara, fez esse discurso. Nós tivemos recentemente um candidato a presidente da República dos Estados Unidos da América, o Biden, que abandonou a candidatura justamente porque viram que ele estava com problemas cognitivos, falando que não deveria, fazendo que não deveria, e o partido dele teve bom senso e falou, ó, não tem condições de ser candidato. Eu, honestamente, Sargento Faú, uma pessoa que fala isso, que o nosso país vai ser respeitado no mundo no crime organizado, ou tem problema cognitivo, ou ele está concordando com o crime. Eu prefiro acreditar na primeira hipótese. Então, gente, eu acho que está chegando a hora da gente parar de fazer a política e observar o quadro clínico do mandatário da República. Porque não é possível que ele vai continuar falando essas frases desconexas e nós, brasileiros, acharmos que está tudo normal. Eu estou tratando de um assunto sério. Não sou médico, mas estudei psicologia no seminário e sei o quanto um problema cognitivo é sério. E isso não é por causa da idade, porque tem pessoas que têm problema de cognição muito jovens. Temos aqui médicos que sabem o que eu estou falando. Mas, com o passar da idade, é mais possível que os problemas cognitivos começam a aparecer. Eu jamais desrespeitaria, e não estou aqui para desrespeitar o atual mandatário da República, por causa da sua idade. Mas frases desconexas como essas deixam e acendem um alerta ao Brasil. Eu não acredito que o Brasil queira reeleger um presidente com tanto problema cognitivo como nós estamos vendo.
Portanto, fica aqui neste tempo de liderança o meu registro e a minha preocupação, e termino, presidente, nos segundos que me restam, com a parte cognitiva do atual presidente da República, que é preocupante, com frases como essas que eu acabei de ler, abre e fecha aspas, de autoria de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da República. Muito obrigado, presidente. E aí, meu povo, o que vocês acham? Será que o deputado Sóceres Cavalcante tem razão? Será que já não está na hora da gente se preocupar um pouquinho mais com a saúde mental do presidente Lula? Eu, na minha opinião, um senhor de 80 anos já poderia estar aposentado, né? Meu povo. Mas aqui, que nem eu falo, aqui a notícia não para. Você deixa aí sua opinião aí, se ele deve continuar ou deve sair, abandonar a política, né? Estrala o chicote aí. Meu povo, que nem eu falo, ó. Aqui, as notícias aqui no Brasil, aqui, elas não acontecem, não aparecem, né? Aqui, o negócio é assim, um moinho de tormentos, né? De notícias pesadas atrás de notícias pesadas. Edson, este seu papo reto está tornando caótico, né? Cada dia que você aparece aqui é só notícia ruim que você traz. Gente, cada dia que eu apareço aqui, eu trago aqui para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito de notícias reais, coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E vocês ficaram assim, abismados, se vocês ficaram achando que tudo isso que eu já passei até agora está sendo assim algo escandaloso, calma. Calma, Jurubeba, porque agora você vai ver o que é coisa escandalosa. Nós não tínhamos falado até agora da CPMI do INSS. Pois vamos falar. Porque os bastidores de Brasília estão pegando fogo. Logo depois, a chama se acendeu, pode-se dizer assim, que estava pegando aquele foguinho, estava saindo aquela fumaça nos bastidores, porém o bicho pegou quando a imprensa revelou, assim, aos quatro ventos, né, com essa notícia que nem saiu aí na Jovem Pan News. A notícia em destaque: nos corredores, nos gabinetes do Senado Federal, Davi Alcolumbre teria sinalizado a aliados que poderia avançar com processos de impeachment contra ministros da Suprema Corte, em razão daquilo que ele entende como uma interferência em uma prerrogativa do Senado Federal, né? A extensão ou a não extensão dos trabalhos de uma CPMI. Uma defesa feita por alguns integrantes do Senado no intuito de avançar com o processo de impedimento contra ministros do Supremo. Após André Mendonça prorrogar a CPMI do INSS, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem sinalizado a aliados que pode sim liberar o avanço de propostas que tratam do impeachment de ministros da Corte. Misael Mainetti chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes. Misa, seja bem-vindo, ótima noite a você. Então conta para nossa audiência, ele estaria irritado, revoltado ou insatisfeito com a decisão do ministro André Mendonça e por isso muitos veem essa possibilidade ou essa sinalização como uma ameaça? É isso? Bem-vindo. Por causa da decisão do ministro, André Mendonça teria tido uma azia, vamos dizer assim, estaria bravo e nos corredores dizem que isso teria provocado reações e que deve provocar mais reações. Muito boa noite para você, Caniato, e para todo mundo que acompanha os pingos nos is. Então, Davi Alcolumbre, ele não teria gostado nada da decisão, né, do ministro, e aí ele passou e passaria a defender projetos que contam com o apoio da oposição. Dá para fazer também uma ponte, né, nisso que você mencionou com relação ao impeachment de ministros, porque no ano passado, depois que Gilmar Mendes ele restringiu pedidos de impeachment contra ministros, Davi Alcolumbre, ele criticou, ele disse que a lei ela precisava mudar, ele falou sobre competências do legislativo, isso gerou um clima de debate e aí gerou toda essa tensão que a gente observa, uma tensão mais velada, porém muito comentada nos bastidores em Brasília,
com líderes partidários. E isso tem causado esse clima, vamos dizer, de embate, tanto porque Davi Alcolumbre pode mostrar apoios para projetos de oposição, quanto nessa questão aí de defender, né, o impeachment de ministros por meio de leis, de fazer declarações defendendo, por exemplo, código de ética, entre outros assuntos. Então, de acordo com o que a gente conseguiu apurar e de acordo com o que a gente percebe, né, é que existe esse ar rarefeito, vamos dizer assim, entre Davi Alcolumbre e entre alguns ministros e outros líderes que acabam entrando aí nesse bolo todo chamado política. E mesmo sobre pressão, pode-se dizer assim, uma pequena pressão da parte da imprensa, mostrando que o Alcolumbre estava ameaçando o STF, como se precisasse, né? O STF decidiu por não prorrogar a CPMI do INSS. Cara, agora eu vou falar uma coisa para vocês. O jogo está tão sujo, mas tão sujo, que até a Globo News dessa vez não conseguiu passar pano e ficou do lado do André Mendonça. Roda aí a matéria aí da Globo News. O julgamento está contaminado pela questão política. Eu acho que esse é um ponto para a gente aqui dar na largada. As manifestações que a gente está acompanhando aqui, nossa equipe toda da Globo em Brasília, a equipe aqui do Globo News Mais acompanhando, os ministros começaram a discutir as questões específicas sobre o que está acontecendo nesta CPMI, que é o que o Otávio falou. É super sujeito a crítica, sim, a maneira como se deram as quebras, os vazamentos, tudo isso tem que ser criticado. Mas tem uma discussão por trás disso que é um princípio do direito, que é mais amplo, que é o direito da oposição de fazer a CPI e prorrogar a CPI. Então, assim, contaminado com essa questão política, o debate começou a ir para outro lugar. Então, os ministros estão criticando os defeitos da CPI, expondo os defeitos da CPMI, criticando o que a CPMI tem feito e deixando como segundo plano a discussão de mérito sobre se a oposição tem ou não tem esse direito. Gente, mais uma vez nessa daí, ó, depois dessa votação aí do plenário, né, ali que foi ao plenário para votação se continuava ou não essa CPMI, que por tantas pessoas foram blindadas, né, não puderam comparecer porque foram blindadas por esses ministros do STF, qual votaram para não continuar. Gente, na boa, quem não deve não teme, comparece, né? Agora, depois todas essas blindagens foram feitas, o STF decide por não deixar ser prorrogada uma coisa que depende ali dos senadores e deputados colocarem em pauta e o presidente, o senhor Alcolumbre, decidir se vai continuar ou não. Mas, mais uma vez, quem decide uma pauta do Congresso Nacional é o Poder Judiciário, é o STF, é os ministros. Deixa claro que este desgoverno tem também um descongresso, que o seu voto, o senhor que votou nos senadores, nos deputados, nós temos que pensar duas vezes em quem nós vamos votar novamente. Porque o nosso voto, para eles serem os nossos representantes e falar lá dentro aquilo que a população quer ouvir, quem está falando, quem está decidindo são pessoas que não receberam nenhum voto e estão ali naquele cargo ali, ocupando por decisões políticas. E que nem neste caso aí ficou mais claro ainda que no sistema ninguém solta a mão de ninguém, porque se um cair, puxa o outro. E quem não dá a mão para o sistema, quem não dança de roda com eles, também cai.
Né, ministro Nunes Marques? Que vergonha, hein? Esperava mais do senhor. E como eu sempre falo, aqui a notícia não para, o chicote estrala. E com esse cenário todo louco que está Brasília, com tudo isso que está acontecendo em Brasília, a CPMI do INSS, vendo que tinha pessoas ligadas ao Banco Master, o Banco Master envolvido na CPMI do INSS, agora pessoas ligadas ao Banco Master votando para barrar a CPMI do INSS. Essa roubalheira que foi essa roubalheira aí, a torto direito, essa festa que foram feita aí, né, roubando os velhinhos, vamos colocar assim, roubando os idosos, né, roubando, tirando daqueles que mais precisa, foi suspenso ontem, né, não vai ter sua prorrogação. Isso, gente, como se fosse assim algo que o Senado tivesse só olhando e falando: ah, tá rolando. Eles tiveram um tempo, no meio de todo esse bololô, para votar um PL de misoginia, em defesa das mulheres, para diminuir o feminicídio. Rola aí o vídeo aí do Bassi aí, depois eu volto a comentar um pouquinho. Eu posso falar aqui a real sobre essa bobagem de lei da misoginia? Ou vocês querem que eu faça um discurso politicamente correto para lacrar e para dizer que não é não, que as nossas mulheres precisam de mais ferramentas para se defender? Ora, minha gente amiga, é claro que todo mundo quer proteger as mulheres, mas essa maneira que estão encontrando é apenas enxugar gelo. E eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos boa parte de um Congresso frouxo, de um Congresso inútil, de boa parte deles, não todos os senadores e senadoras, mas boa parte desses senadores que não querem tratar a realidade. E eu explico para vocês por quê. Se a ideia é proteger as mulheres, que coloque logo prisão perpétua para os seus algozes. Com certeza, um homem, quando souber que se tirar a vida de uma mulher, ele vai ficar até o último dia da vida dele comendo pão que o diabo amassou nessas cadeias brasileiras imundas, pode ter certeza que ele vai pensar uma, vai pensar duas, vai pensar três, e 99% vão desistir de fazer qualquer coisa contra uma mulher, sabendo que a legislação é rigorosa, sabendo que aqui se faz, aqui se paga. Agora, uma lei de misoginia que prevê aí 1, 2, 3, 4, 5 anos de prisão, que na prática, pelo Código de Execução Penal, não vai dar cadeia em nada, só vai fazer com que se aumente o volume de processos na justiça e deixe a justiça mais lenta do que já é evidente que isso não vai deixar nenhum bandido com medo. Isso não vai impedir que nenhum bandido disfarçado de marido ataque a sua mulher. Então eu faço um apelo para deputados, para senadores: parem de mimimi, parem de querer agir só de lacração. Ajam de forma que acabe de uma vez com esses números assustadores de feminicídios. Coloquem prisão perpétua. Só prisão perpétua vai acabar de uma vez por todas com essa subida dos índices. Aqui, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não sou contra a lei que defende as mulheres. Eu não sou contra defender as mulheres. Mas, gente, no nosso país já tem uma lei que se chama Maria da Penha. Não tem? E um dos parágrafos ali, que é bem claro, que está bem claro ali, que também protege as mulheres do crime psicológico contra as mulheres, das agressões psicológicas. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se já tem esse parágrafo na lei, qual protege as mulheres também sobre pressões, agressões psicológicas, qual a necessidade de fazer mais uma lei, mais um projeto de lei? Ah, Edson, é mais uma camada de proteção às mulheres. Legal.
E por que não coloca essa lei, então, para funcionar a Maria da Penha na sua integridade? Por que não leva mais a sério e endurece mais as penas para esses agressores já? Ah, Edson, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, então quer dizer então que essa nova lei aí vai então proteger as mulheres de quem? Dos patrões? Dos amigos? Vai proteger a mulher o quê? Na balada de tomar uma cantada? E aí, como vai ser julgado isso? É difícil, né, gente? O nosso país, na verdade, é assim, ele cria leis, não executa as leis como tem que ser executada, e fica essa bagunça toda. Também, um país qual já rasgou a sua Constituição, né? Esperar o quê? Gente, eu vou nessa, porque se eu ficar falando aqui, eu acho que não vai dar muito bom mais. Então, um ótimo final de semana para todo mundo e nos encontramos aqui na terça-feira com um papo para lá de especial com a diretora do espetáculo Paixão de Cristo 2026. Um forte abraço a todos e até lá. Edson TV Marte é papo reto. Assiste lá que o clima é certo. Web TV Marte, de Tietê para o mundo.